Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Estamos iniciando mais um dia de estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos tratar um assunto referente também à membresia da igreja. Temos usado esses momentos para trazer sempre alguma coisa que também diz respeito à nossa classe lá dos novos membros. Mas há assuntos que são importantes independentemente de alguém que está chegando à igreja ou não. Mas conhecer os privilégios e responsabilidades de nós como membros da igreja é uma coisa importante e por vezes no decorrer da nossa vida nós vamos perdendo de vista que há responsabilidades sim que pesam sobre nós. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes nós vamos orar a Deus e pedir a sua direção sobre a nossa vida. Senhor nosso Deus, por favor nos ensina, ministra ao coração de cada um de nós, que possamos aprender da Tua palavra, do Teu ensino e considerar esse assunto, Pai, que é de suma importância para todos nós, as nossas responsabilidades, Pai, e também os privilégios como membros de uma igreja. Rogamos a Tua direção sobre a nossa palavra, sobre esta ministração. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou usar como um texto básico para nós, embora eu não vou trabalhar com o texto, mas é um texto que fala para nós, como membros, a nossa relação com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, Paulo escreve o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Muito bem, vemos aqui Paulo escrevendo aos Efésios, uma palavra de suma importância, dando consciência àquela igreja de que nós como membros precisamos crescer em tudo, não em algumas coisas, mas em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. E ele vai a partir daí nos situando nesse corpo, como parte, como membro desse corpo, como alguém que, como sendo parte, tem uma obra a realizar, tem algo a fazer no corpo, tem uma participação no corpo que deve crescer, que deve ser edificado, que deve aumentar, como todo o corpo vivo, de fato, prospera. Então nós como membros de igreja temos responsabilidade de crescer. E crescer significa que nós vamos ser leais à palavra de Deus, leais à nossa responsabilidade nesse corpo e desfrutando também assim do privilégio que é ser parte do corpo de Cristo. Então nós vamos falar alguma coisa que nós tratamos lá na nossa classe, para aqueles que estão chegando à igreja, mas que é importante para nós que estamos há tanto tempo, porque por vezes, após tanto tempo na igreja, nós perdemos de vista as nossas responsabilidades. E como seria bom se cada membro fosse responsável como parte do corpo. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. A questão que nós levantamos quando tratamos esse assunto é o seguinte: sou membro da igreja, e agora? Muito bem, nós temos sempre falado lá nessa classe que não é simples ser membro de igreja. Há muitos que passam tempos na igreja, às vezes anos na igreja, sem se tornar efetivamente membros. Talvez seja até por conta do que já ouviu acerca da responsabilidade de ser membro, talvez isto cause uma inibição em tomar uma posição
e se tornar efetivamente membro da igreja, ainda que hajam os privilégios, mas há responsabilidade. E talvez as responsabilidades assustem, mas é importante que aqueles que se tornam membros de uma igreja sejam conscientes dessas responsabilidades. Não adianta nós agradarmos A ou B, nos tornando membro, achando que vamos agradar, porque não é isso que Deus espera de nós. Deus espera de nós seriedade, responsabilidade, coerência, fidelidade naquilo que nós prometemos quando somos recebidos como membros da igreja. Quando alguém é recebido como membro, ele faz ali promessas diante de Deus e diante da igreja, de ser fiel, de contribuir, de fazer tantas coisas. Então nós vamos hoje tratar um pouco sobre essas responsabilidades. Então vou enumerando aqui algumas que nós tratamos lá. Muito bem. É meu dever como membro da igreja, primeiro, começar por esse ponto, contribuir para o sustento da igreja e da proclamação do evangelho por toda a terra. Missões. Nós temos como membros da igreja esse dever. Muitos têm às vezes esse ponto como uma opção, como se ele pudesse optar em contribuir ou não, mas ser fiel nos dízimos, nas ofertas na igreja, é um dever de todo aquele que é recebido como membro. É um dever, não temos como evitar essa responsabilidade. Em qualquer ambiente onde você chega, você tem o dever de contribuir, de participar, e a igreja não é diferente. Nós, como membros da igreja, nós assumimos esse compromisso diante de Deus. Infelizmente, muitos deixam de levar a sério essa parte de sua responsabilidade, mas isso não muda. Dentro da nossa responsabilidade na igreja, isto faz parte. A igreja depende da nossa contribuição, da nossa oferta. Isso desde o Antigo Testamento. Todo o povo contribuía. Todo o povo recebia a ordem, recebia o mandamento, a orientação de dizimar. Nós também, como membros da igreja, temos esse dever. Já tratamos sobre isso em outras ocasiões e temos esse dever de sermos parte daqueles que sustentam, não pela igreja em si, mas pelo Senhor da igreja. É Ele que espera isso de nós. Muito bem. Um segundo ponto mais difícil. Eu creio que a contribuição é a parte mais fácil para a vida cristã, embora alguns achem que essa é a parte mais difícil. Mas a mais difícil que isto é o segundo ponto: amar os irmãos em Cristo, cuidar, auxiliar, servir, enfim, ser bênção. Nós temos o dever de amar os nossos irmãos. Amar os irmãos em Cristo, amar aqueles que creem no Senhor Jesus, isto é um dever também nosso. São inúmeros os versos bíblicos que nos traz essa ordem: amai-vos. É um imperativo. Amar os irmãos, cuidar dos irmãos, auxiliar os irmãos, não fazermos vistas grossas para suas necessidades, servir. Numa das cartas, Paulo diz que servir aos irmãos da igreja vem em primeiro lugar, entre servir os irmãos e servir aqueles que não creem. Mas os da família da fé devem receber a primazia, a maior relevância nesse sentido. Precisamos compreender que, como parte do corpo, eu tenho o dever de amar o meu irmão. E como dever, não é uma opção, não é porque isso me agrada só, não é porque isso vai ficar bem, é porque Deus requer isso da minha vida, da sua vida. Terceiro ponto:
Como membro de uma igreja, eu devo respeitar as autoridades nela constituída enquanto fiéis à Escritura. Reconhecer que elas foram colocadas como autoridades pelo próprio Deus para zelar pela minha condição espiritual. Estar como membro de uma igreja é estar sob autoridade espiritual. Estar como membro de uma igreja é me sujeitar à disciplina, é me submeter àquilo que a liderança requer biblicamente de mim. É eu viver dentro dessa responsabilidade. Nesse sentido de submissão, eu devo me submeter, se necessário for, a possíveis disciplinas. Entender que as disciplinas, na verdade, elas refletem o amor de Deus por mim. Entender que através das disciplinas, Deus trabalha na minha vida. As exortações são exortações para me erguer, para me tornar melhor, para me moldar. Mas ainda também outros pontos. Quarto ponto, como responsabilidade, como membro da igreja, zelar pelo bom testemunho perante amigos, família, seja na minha condição de pai, seja como mãe, como esposo, esposa, filho, filha, quer no ambiente profissional, acadêmico, social, dar bom testemunho, visando promover louvor a Deus e respeito pela igreja. Eu tenho um dever de dar bom testemunho em todo lugar, em todo ambiente. Às vezes nós, como cristãos, perdemos isso de vista. Vivemos uma vida dentro da igreja, mas fora da igreja vivemos uma vida completamente diferente. Infelizmente, muitos cristãos não são reconhecidos como cristãos dentro da sua vida profissional. Então nós precisamos, como membros da igreja, zelar pelo bom testemunho onde quer que seja, em qualquer que seja o ambiente, em condição que for que eu exerça nesse lugar. Bom testemunho. Devo ainda, quinto ponto, com todo empenho zelar pela paz com todos os demais membros. Como cristão, como parte do corpo de Cristo, eu devo zelar pela paz com todos os demais. Eu preciso me esforçar para isso. O apóstolo Pedro diz que se alguém quer ver dias felizes, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Não é simples. Às vezes nós entramos numa igreja com aquela sensação de que entramos no céu, onde só existem anjos, só pessoas repletas de bondade, e não nos damos conta que a igreja é um lugar onde os pecadores estão, que a igreja é um lugar onde as nossas dificuldades e as nossas virtudes se manifestam. E compreender isso é fruto de maturidade, é fruto de crescimento espiritual. E eu preciso zelar pela paz com todos os demais membros. Temos falado que, infelizmente, e nas igrejas, e provavelmente na nossa igreja, há pessoas que não se falam, que não se suportam, que não se toleram. E isso é um absurdo como cristão. Se alguém vive uma realidade assim, deveria sinceramente se colocar diante de Deus e se dispor a tratar situações como estas. Como membro de uma igreja, eu tenho o dever de zelar pela minha paz e pela paz entre todos aqueles que fazem parte do corpo. As pessoas são difíceis, nós somos pessoas. Nós também somos difíceis, mas Jesus nos suportou.
Jesus nos perdoou, Jesus nos aceitou. E se nós não temos paz com todos os homens, até a nossa oração está comprometida diante de Deus. Jesus mesmo nos ensinou que nas nossas orações devemos pedir que Deus nos perdoe, assim como temos perdoado. Então é importante eu considerar a minha relação nesse contexto. Ainda um sexto ponto: orar constantemente pelos irmãos, pelos oficiais da igreja, pelas causas locais, etc. Nós temos o dever de orar constantemente uns pelos outros. Isso nos coloca próximo do outro. Estamos vivendo, por exemplo, dias em que o nosso contato praticamente é inexistente. Ou melhor, é um contato, mas pessoalmente é inexistente. Mas é um contato que só pode ser feito mediante ainda o WhatsApp, é uma rede social, de alguma forma assim, é por telefone, mas nós, mesmo assim, nós precisamos valorizar esse relacionamento, essa oração. Nós estamos longe dos outros, mas a oração nos aproxima. Quando você tem uma pessoa com quem você tem dificuldade, mas você, no seu momento de oração, você fala com Deus sobre isso, você trata com o Senhor sobre a sua necessidade de reajustar essa situação, você ora por essa pessoa, você está trazendo ela para perto de você. Devemos, portanto, orar constantemente pelos irmãos. Lembrar das necessidades da igreja. Como eu vou conhecer as necessidades da igreja? Caminhando junto, estando perto, participando efetivamente dos trabalhos da igreja, convivendo com os irmãos. Infelizmente, como todo ambiente de igreja, muitos estão dentro da igreja, são membros da igreja, mas caminham distantes. Não sabem muito bem das situações, das lutas, dos motivos pelos quais deve orar por esse ou por aquele. Porque embora esteja ali, entrando no mesmo ambiente para o culto, para ouvir a palavra, no entanto, vive distante, mantendo uma distância. Mas nós somos responsáveis uns pelos outros. Caim quis se eximir da sua responsabilidade para com Abel. E quando o Senhor perguntou para ele sobre Abel: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou seja, o que eu tenho a ver com ele? Talvez para muitos na igreja, a relação é semelhante. Vivem como se nada tivesse a ver com os demais. Mas além de zelar pela paz com todos, orar constantemente pelos irmãos, pelos oficiais, pela igreja, um sétimo ponto diz o seguinte: participar, é meu dever, participar efetivamente dos trabalhos regulares e eventos promovidos pela igreja, congregar sempre que possível. Então, como membro de uma igreja, eu tenho o dever de congregar. Não é eu um dia ser arrolado como membro, ter o meu nome lá escrito no livro de atas do conselho da igreja, e depois eu não me importar com a minha presença com os demais irmãos. Muitos não têm valorizado, muitos não têm prezado isso. Nós temos falado dos desigrejados, gente que já passou por igreja, mas que decidiu tomar uma posição de viver à margem da igreja, distante da igreja, e quer ainda assim se sentir completamente em paz, como se tomou uma decisão louvável ou a melhor para a sua vida.
Mas como membro de uma igreja, nós temos esse dever de participar efetivamente. Nós assumimos esse compromisso quando nós nos tornamos membros de uma igreja. Nos ligamos a uma igreja. Ninguém é obrigado a se tornar membro de uma igreja. Mas a partir do momento que em minha mente, em meu coração, eu me disponho, e a partir do momento que eu faço promessas diante de Deus, votos diante de Deus, de viver dessa forma, eu preciso entender que eu tenho a responsabilidade de caminhar dessa forma. Muitos têm desprezado o tempo de culto, dos estudos bíblicos, têm trocado pelo conforto da casa, têm trocado pelas diversões ou por outras coisas semelhantes, escolhidas a seu bel prazer. Mas um 8º ponto. Como membro da igreja, eu tenho o dever, e esse também é muito importante, de apresentar os meus filhos na infância para o batismo, crendo que eles fazem parte da aliança nossa com Deus. Isso também é dever. Como cristãos, é uma coisa talvez que deveria ser desnecessária se colocar isto como eu entender que é minha responsabilidade. Mas nós entendemos que é importante colocar. Nós, como cristãos, temos que aguardar esse momento com prazer de trazer o nosso filho para apresentar ao Senhor para o batismo. Porque isso também é fruto, é resultado da minha fé, que eles fazem parte desta aliança. Um 9º ponto, e finalmente com respeito aos deveres. Certamente há muitos outros, mas destes são alguns. Um 9º ponto, diante de quaisquer situações que despertem dúvidas ou inquietações em relação à vida, minha própria vida ou à igreja, devo procurar, é importante, procurar orientações ou esclarecimentos necessários, preferencialmente com algum dos membros do conselho. Às vezes nós vivemos inquietações, situações que despertam dúvidas. Será que isso é correto? Será que isso é assim? Muitas vezes um cristão, quando ele começa com dúvida, alguma coisa incomoda o seu coração, traz uma inquietação, ele começa a propagar isso com tantas pessoas de uma maneira às vezes inadequada, vai fomentando maiores inquietações ainda, ampliando as inquietações, quando na verdade procurar alguém devido para tratar o assunto é o mais prudente. Quantas vezes alguém observa alguma coisa na igreja que lhe traz uma inquietação, e ao invés de procurar um presbítero, um pastor, uma autoridade, uma pessoa madura para tratar, começa simplesmente a expor sua posição, sua opinião, com tantas pessoas que não vão ajudar, pelo contrário, vão causar maiores dificuldades ainda. Então, como membro de uma igreja, nós temos deveres para com a igreja, responsabilidade para com a igreja. Mas a igreja também tem deveres com os membros. Isso nós também precisamos considerar. Vamos tratar aqui também alguns. Primeiro, ensinar a palavra de Deus com fidelidade e zelo. Talvez nós ouçamos isso e falamos, mas espera aí, isso daí é o básico, isso daí é o natural. Infelizmente, não é o natural. Se fosse uma preocupação natural das igrejas, não haveria tantos desvios, não haveriam tantas heresias, tantos erros doutrinários, tantos pensamentos de homens, não haveriam. Por quê? Porque as igrejas, por vezes, deixam de cumprir o seu dever como membro, de ensinar a palavra de Deus com fidelidade e com zelo. Por isso que nós devemos orar pelos pastores da igreja, pelos presbíteros da igreja, porque eles são aqueles que são os responsáveis diante de Deus
em realizar o ministério com fidelidade. Mas temos um segundo ponto, que também parece muito óbvio. Cabe à igreja ministrar os sacramentos, ceia e batismo aos fiéis. Parece simples, mas quantos desvios têm surgido dentro dessas ideias? Hoje em dia a ceia virou um instrumento de agradar a visitantes, para fazer as pessoas se sentirem bem, para se sentirem inclusas. Ceia não é para isso. A ceia do Senhor é algo que deve ser ministrado com seriedade. Aqueles que conhecem, aqueles que compreendem, que sabem o que está acontecendo, sabem o que ela significa. Então, à igreja cabe esse dever de ministrar ceia e batismo aos fiéis. Muito bem. A igreja também tem o dever de administrar os recursos recebidos com fidelidade, sabedoria e transparência. A igreja tem esse dever. Os membros têm o direito de saber o que é feito, como é administrado. Os membros fazem parte, são eles aqueles que têm contribuído, que fazem parte desse corpo, e a igreja tem o dever de agir com fidelidade e transparência em tudo aquilo que é colocado às suas mãos para administrar. Quarto ponto, dever da igreja: prover o necessário para o crescimento espiritual e maturidade dos membros. A igreja deve investir, a igreja deve buscar aquilo que é de melhor em termos de alimento para os seus membros. A igreja deve buscar recursos, seja a revista de escola dominical, as orientações, promover que os professores sejam alimentados, tenham conhecimento. Temos tido alguns cursos, temos no nosso presbitério um curso que tem sido procurado por muitos, e nós devemos, como igreja, estimular os cristãos a aprender, independente de serem professores ou não, mas procurar participar desses momentos para crescer, para aprender, para se tornar preparados para servir ao Senhor. A igreja deve prover o necessário para o crescimento espiritual e maturidade dos membros. Quinto ponto, dever da igreja: proporcionar aos membros um ambiente saudável de paz e bom testemunho. Como liderança, nós precisamos zelar por isso. Quando há alguma coisa que pode tirar a paz da igreja, nós, como liderança, precisamos estar atentos. E a igreja precisa sentir esse ambiente de paz. A igreja precisa sentir isso com a vizinhança ao lado da igreja. Às vezes uma igreja está situada num ponto em que a vizinhança reclama daquela igreja, questiona o ambiente daquela igreja, questiona até o culto daquela igreja. Nós precisamos promover o necessário para que a igreja tenha um ambiente saudável, de paz e de bom testemunho. As pessoas precisam, de fato, ao chegar numa igreja, entender que está entrando num ambiente diferente. Às vezes isso é trabalhoso. Os diáconos cuidam da igreja, dão orientações, às vezes se tornam até, alguns até questionam que eles se tornam implicantes, mas não é implicância. São cuidados necessários para o bom andamento do culto, para o bom testemunho da igreja, para que a boa ordem seja mantida. Sexto ponto desses deveres da igreja: a igreja deve, com amor e sabedoria, socorrer seus membros necessitados em dificuldades. A igreja tem esse dever. A igreja não pode ficar indiferente se algum membro está passando por uma necessidade, se algum membro está tendo algum problema
no seu sustento. Nós, como igreja, não podemos ficar indiferentes a isto. Devemos socorrer, mas sempre com amor e com sabedoria. Nós precisamos ter o discernimento para podermos atender a todos, mas não podemos ficar indiferentes. Não podemos desconhecer, mas uma vez que tenhamos ciência do assunto, nós precisamos, como igreja, tomar providências. Temos ainda como igreja o dever de promover o ensino fiel das Escrituras, da pregação, do aconselhamento, orientação e ministração dos sacramentos, coisas que estão mais ou menos dentro daquilo que nós já falamos. A igreja tem o dever de promover o ensino fiel das Escrituras aos seus membros. Também temos algumas coisas sobre a questão da ausência de membros. Muitas vezes a pessoa é recebida como membro e depois simplesmente se ausenta da igreja, por N tempo. E nós entendemos que um membro ausente, sem justificativa, após a tentativa de trazê-lo de volta, de agregá-lo novamente, no devido tempo, a juízo do conselho, esse membro é excluído do rol da membresia. Porque entendemos que a igreja já não tem mais importância na vida dele. Entendemos que ele não, que esse distanciamento sem ouvir a chamada para que retorne, esse distanciamento sem sentir a necessidade, é um distanciamento que ele não está preocupado com a sua condição de membresia na igreja. Entendemos que enquanto ele, dentro desse afastamento, ele pode começar a se envolver com coisas que trará depois peso para o conselho tratar disciplinarmente. Então, por uma questão de coerência e até o desejo expresso por essa ausência, após um tempo a juízo do conselho, esse membro que se ausenta e que não retorna apesar dos apelos, ele é excluído da membresia. E finalmente, como membro de uma igreja, nós tratamos isto mais acima, mas queria tratar aqui de uma maneira com mais detalhe. O membro deve participar efetivamente de todos os trabalhos na igreja, mas queremos ir mais além. O membro, é importante que ele tenha um espaço, um lugar na igreja, um envolvimento em algum ministério dentro da igreja. Não é saudável por membro ele simplesmente ser membro. É possível que muitos, por uma condição de saúde, por uma condição de idade ou tantas outras, pode ser alguém que não se sinta mais em condições de participar efetivamente do ministério, sendo que, mesmo em qualquer situação, ele pode estar participando nas orações, ele pode estar participando de tantas maneiras, aconselhando, participando, ensinando da sua experiência, mas entendemos que aqueles que têm condições, inteligência, que têm saúde física, que têm conhecimento, devem encontrar um lugar de trabalho dentro da igreja. Deve ter um espaço dentro de tantos ministérios da igreja em que ele se sinta útil ali. Porque isso vai ser saudável para a vida dele, isso vai ser saudável para a vida da igreja, isso vai abençoá-lo. Então, a nossa palavra para todos aqueles que são membros da igreja é que tenham um lugar, um ministério dentro da igreja com o qual se envolvam efetivamente, que tenham consciência, olha, ali é onde eu me envolvo, ali é onde eu trabalho.
Esse é o nosso desejo. Quantas coisas mais se poderia dizer acerca de ser membro de uma igreja? Muito mais detalhes. Poderíamos ler aqui muito mais versos, muito mais palavras, mas queremos deixar com os irmãos apenas uma palavra mais abrangente, que envolvendo tudo aquilo que nós entendemos ser importantes para aqueles que são membros efetivamente da igreja. E o nosso desejo é que o Senhor os abençoe, que na qualidade de membros estejamos vivendo dentro da nossa responsabilidade e desfrutando de todos os privilégios que nós também podemos receber como membros da igreja. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar mais uma vez, encerrando. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esse estudo, por esta palavra. Te pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, nos ajude, ó Deus, a nos submeter a tudo aquilo que envolve a nossa vida como membros da igreja. Nos ajuda a sermos parte do ministério, a entendermos, Senhor, que como parte do corpo, nós temos uma função na igreja onde o Senhor nos colocou, que não podemos ser um membro inerte, não é natural, que não sejamos um membro indiferente, também não é natural. Um membro saudável é aquele que funciona, é aquele que atua, é aquele que evidencia a sua importância no corpo onde ele é ligado. Abençoa o teu povo, esclarece-nos nas coisas que temos dificuldade, dá-nos um coração humilde para entendermos a nossa parte. Guarda-nos contigo e livra-nos de todo o mal. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, ainda tenho alguns avisos a serem dados. Nós devemos continuar orando por algumas famílias enlutadas. Nós tivemos a nossa irmã Davids, que perdeu a sua irmã, e estejamos orando por ela, para que o Senhor cuide do seu coração, para que o Senhor lhe dê força, lhe dê ânimo, que ela erga a cabeça no Senhor e possa conduzir-se, possa cuidar daqueles que estão à volta dela, que ela possa cuidar daqueles da família que precisam também do conforto do Senhor. Que Deus abençoe a vida da Davids. Nós temos também a Luciana, nossa irmã Luciana, esposa do Celso, também perdeu o irmão há poucos dias. E ela também deve ser objeto das nossas orações, do nosso conforto pela sua vida. Que Deus esteja cuidando da Luciana. Nós tivemos também uma pessoa por quem orávamos, a Tereza, muito amiga da Cirleia. Oremos pela família dela. Passamos muitas semanas aí orando pela Tereza. Ela também partiu. Ontem tivemos notícia, com muita tristeza, do falecimento do seu Fernando. Seu Fernando, a igreja, uma maioria não o conhecia, não o conhece. Os irmãos mais recentes. Já faz muitos anos que ele não pode vir à igreja. Ele faleceu agora aos 90, estou em dúvida se é 94 anos ou 95 anos já. Mas nós dávamos assistência a ele todas as semanas, todo mês, ou mês sim, pouco mais. Levávamos a ceia do Senhor para ele, para a Lumena, para elas, e nós soubemos do falecimento do seu Fernando. Estejamos orando pela Lumena, pela Cássia, pastor Vigílio, muito amigo nosso, que é filho dele. Estejamos orando, portanto, pela família do seu Fernando.
né? Que Deus esteja consolando esses corações. Nós vamos encerrar agradecendo a Deus por tudo, né? Continuar orando pela vida da Karina, se recuperando da cirurgia, com dores, e pelos demais irmãos, Eduardo, que está em tratamento, a dona Ula, orar pelos idosos da igreja com respeito à questão do coronavírus. Até eu estou nessa situação, mas estejamos orando pela igreja. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Fiquem com Deus, uma boa noite. Estejam acompanhando as nossas programações via online. Que Deus os abençoe.